Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo o Senhor os serves. Senhor Jesus, nesta noite de oração, eu quero expor esta meditação para a igreja do Senhor aqui e que possamos pensar, que nós possamos então tomar a palavra como ajuste para esses dias, para essas horas que estamos vivendo. Tomar Deus em sua palavra. E que a palavra desta noite possa, meu Deus, fazer com que o Espírito Santo tenha acesso ao nosso coração e que possa ser uma ajuda para todos. Eu meditei, Senhor, por um bom tempo neste assunto. Não vou ter muito tempo para falar, mas que o tempo que tens me dado, Senhor, será o suficiente para esclarecer e essa igreja perceber, os presentes, aos ausentes também, a presença do Senhor, enquanto falamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu pensei comigo, e isto é o que acontece em todo o ministério, tá? Em todo o ministério, pequeno, grande, pastor mais eloquente ou pastor um pouco menos, desde que ele seja um pastor, Deus vai dar a ele o suficiente para ajudar o povo, tá? Nem que ele não seja muito versado, Deus sabe como trabalhar com ele, porque ele é capaz de render a Deus para expressar aquilo. Eu tenho ouvido isso. O pastor sempre fala isto. Agora, você já perguntou por que sempre o pastor fala isso? Não sou eu, não. Isso vem quase em todos os ministérios. Aí você cria do seu pastor um estigma. Não, é sempre falar isso mesmo. Se o pastor falar isso sempre, eu creio que ele não é um maníaco, né? Eu creio que ele não é uma pessoa de uma debilidade. É porque alguém precisa ouvir. Alguém precisa ouvir. E quando você diz assim, o pastor sempre fala isto, a palavra perde o sentido. A palavra não tem mais efeito. Perder o sentido é não ter mais efeito. E as pessoas se debandam pensando que estão fazendo tudo certinho e não estão fazendo. Porque é exatamente aquilo que sempre ela diz, o pastor sempre fala isto, é aquilo que ela precisa. Eu há muito tempo não prego uma mensagem sobre dízimo nessa igreja, há muito tempo. O profeta disse que tinha uma semana para falar do assunto, e dando os testemunhos dele. Agora, se eu falei domingo,
Quem não entrega dízimo não tem nem chance de chegar no céu. Ou você não conhece as Escrituras. Porque se você conhece, você sabe. Os infiéis também não estarão no rapto. Isso é uma verdade. É isso que precisamos ouvir. Os infiéis não estarão no rapto. Agora, sabe o que acontece? Nós vamos ler algumas escrituras aqui. O que acontece é que quando nós, de uma maneira desordenada, nós pensamos que por vir na igreja, o Senhor está obrigado a fazer tudo que você quer. Porque eu sirvo a Deus e Deus está sujeito a me abençoar, porque eu sirvo. Você que vive uma vez por semana na igreja, você acha que está fazendo grande coisa? Acha que faz grande coisa? Você que vai à igreja, acha que está fazendo grande coisa? Depende da maneira que você está fazendo. Depende do espírito que nós estamos fazendo. Às vezes, melhor fosse que você nunca fizesse. Você está melhor diante de Deus. Porque faz, mas já faz cobrando. Se nós sabemos, recebemos que a igreja é um lugar que reunimos para adorar o Senhor, eu posso chegar doente aqui e não vou, Senhor, e todo culto eu tenho que falar para Deus da minha doença. Como aparece aqui no púlpito, todo culto de oração, a gente pedindo oração para a mesma pessoa a vida inteira. Para com isso. As pessoas não movem um dedo, tá? E Deus está obrigado a ser o mordomo dela. Então, quando ela vem na igreja, ela vem para acertar a família dela, o lar, as contendas, as tretas que tem por lá e as mazelas que tem na família, e vem no altar para isso. Depois que você vem no altar para isso, você acha que Deus vai te dar o Espírito Santo. É um muro de lamentação, só reclamando com Deus. Vocês não acham que é hora de a gente amadurecer? Não é hora de levar a coisa mais a sério? Pode olhar feio para mim, não tem problema não tem medo de cara feia não. Tá? Não tem medo não. Agora, deixa eu ler algumas escrituras aqui. Olha, bem-aventurado, ou bem-aventurada coisa é dar do que receber. Dar do que receber. Mateus 24 e 46. Pode ler lá para você ver. 24 e 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Tá? Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, achar servindo assim. Então, o que o homem estava fazendo? Ele estava servindo. Ele foi chamado de quê? De bem-aventurado. Tem pessoas, não estou apontando para ninguém. Eu acho que vocês são minimamente inteligentes para saber o que eu estou falando. Mas tem pessoa que acha por fazer alguma coisinha, ele tem que bater continência para ele. Ele tem direito de ir no escritório e falar umas besteiras para mim de vez em quando. Um dia vai queimar o pé, como queimou muitos aí já, tá? Agora, bem-aventurados são aqueles, quando o Senhor vier, achar fazendo assim. Você pode ler Marcos 10 e 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
E você pode ler uma frase do apóstolo São Paulo, que está em Atos dos Apóstolos 20 e 35. Paulo falando aquela igreja, no 20, já está lá em Éfeso, né? Ele chega e fala para aquela igreja. 20 e 35. Em tudo, auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não estou dizendo que você tenha essa dificuldade, tá? Eu não estou dizendo, mas se você vem no espírito de doar-se e deixar as coisas que estão ao seu redor, os problemas que nos cercam, porque vivemos em dias difíceis e todos nós carregamos uma dificuldade. Você não é o único. Todos carregam uma dificuldade, uma luta. Tem que lutar contra o seu melhor. Lutar contra os seus próprios pensamentos e lutar contra a sua própria natureza. E esse é o momento que estamos vivendo. Mas quando nós esquecemos tudo e nós nos dispomos a adorar, entregar-se diante de Deus e não deixar que essas coisas comecem a ser um obstáculo, um problema, um percalço na sua vida. Você esquece aquilo e se entrega a Deus. Você sai de um culto e volta para casa esquecendo aquela doença, esquecendo aquele problema, porque você esteve na presença de Deus, adorando o Senhor, se entregando a Ele, servindo alguém. Porque a boa atmosfera do culto depende de cada um, sabe? Desde o púlpito até na portaria da igreja, depende de cada um. Quando você diz um amém com a sua alma, aquilo tem uma repercussão divina. Quando você levanta a mão, você lembre-se do sacrifício da tarde. Davi, orando, disse que o levantar da minha mão seja como o sacrifício da tarde. E o sacrifício da tarde foi a morte do Senhor Jesus no Calvário. Então, doar-se, entregar-se e não ficar, apenas lamentando, chorando e contando as mazelas para Deus. E você passa a vida fazendo isso e esquece de doar-se, esquece de adorar, esquece que tem gente tão necessitada perto de você quanto você é necessitado. E quando nós nos dispomos a nos entregar sem nenhuma preocupação, o Senhor, Ele tem a oportunidade de um canal para descer aonde você está, tá? Sem você orar por aquele caso é resolvido. Sem você orar por aquela doença, aquela pessoa é curada. Não digo que não deve orar pelos doentes. Eu estou dizendo de pessoas que só pensam que porque faz alguma coisa para o Senhor, porque ele veio na igreja, hoje eu fui na igreja, Hoje eu fui e o Senhor está obrigado a me abençoar. Grande coisa que você fez. Faz isso uma vez na vida e depois ele fica arrastando asa por aí, tá?
Mas quando você se doa, se entrega, adora o Senhor, glorifica o seu nome, você veio para dar. Você já pensou, um casal que vive juntos, né, casados, legitimamente casados, e os dois não têm afeição pelo outro? Que maravilhoso é esse casamento, que os dois levantam um azedo e deitam um azedo, e não tem um diálogo, ninguém se entrega um ao outro, ninguém se rende, os dois são beiçudos, são testudos, os dois são implacáveis. Olha, se ela não ceder, eu também não cedo. Ele diz, se ele não ceder, eu também não. E você vai viver a vida inteira uma maravilha, porque você não se doa para o seu marido e o seu marido não se doa para você. Então, esse casamento é chamado de casamento neurótico, entendeu? É como você andar numa estrada cheia de buraco, você está propenso a cair a qualquer hora. Então, tanto na vida nossa natural, né? Por isso que Paulo diz, mais bem-aventurado é dado que receber, lembrando as palavras do Senhor. É isso que nós temos que pensar, é desta maneira, e procurar doar-se a Deus. Porque estamos em um tempo para meditar nessas coisas de Deus, o que está acontecendo com a igreja. Por isso que eu falei, você chega para a igreja e vai levar a igreja a um tempo, ou chegar para a igreja, levar a igreja num tempo presente que ainda está para vir. Qual é o resultado que vamos ter? Então nós temos que saber exatamente a presente hora, o presente momento, lembrando que, veja bem que vou dizer, quando eu li o parágrafo 107 da mensagem ao arrebatamento, o 97, o profeta falou assim, olha, Moisés foi tirado por 40 anos do meio do seu povo, porque a iniquidade dos amorreus não tinha transbordado ainda. Porque se naquele dia que Moisés matou aquele egípcio, se estivesse transbordando a iniquidade, Deus tirava o povo dele dali. Deus tirou Moisés do meio deles, porque o povo ainda não estava. O povo ainda não estava buscando a Deus, precisando de Deus. Esse era o problema, eles estavam lá 400 anos. E era um povo misto, porque misturou egípcio com hebreu, e então já era uma geração mista. Mas eram aqueles que vieram de José. José, o grande príncipe, que governou o Egito, que deu comida para os egípcios no tempo da fome, que alimentou o mundo no tempo da fome. Era José. Mas Deus permitiu que um dia levantasse um faraó que não conhecesse José. E quando aquele homem levantou, ele não sabia nada sobre os hebreus, não sabia nada sobre José, sobre os celeiros, sobre a prosperidade que o Egito teve com José. Ele então desencadeou uma perseguição. Enquanto a perseguição acontecia aqui, Moisés estava lá no deserto, mas chegou um tempo que o povo estava preparado para receber a palavra, preparado para receber um profeta. Agora você pensa que se nós tivéssemos em uma era pentecostal, os dons fluindo na igreja, e nós não tendo nenhum problema entre nós, e o evangelismo aí a todo vapor, então está muito bem, nós estamos muito bem, o cofre da igreja tem uma boa soma em dinheiro, a igreja está lotada e nós estamos numa situação boa. Dos tempos para cá, Deus fechou esta porta. Dos tempos para cá,
a coisa está ficando difícil. Não tinha ideologia de gênero, não tinha tantas pessoas no mundo efeminadas e declaradamente andando por aí. Não tinha ameaças com as nossas crianças na escola, não tinha ameaças para os jovens, não tinha ameaças na política. Nós não tínhamos a palavra aí chamado socialismo comunista, não tinha. Agora apareceu isso e veio com uma avalanche, entendeu? Para a igreja acordar que é num tempo de desespero, é num tempo de aflição que Deus liberta o seu povo. Então, se a gente pensar que a nossa vida está muito difícil, não é por aí. Nós estamos na presença de Deus, não estamos? E o nosso Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que você precisa, o que você necessita, é o seu coração diante dele. É a sua disposição diante dele. Porque você não pode, veja bem, você não pode querer estar livre de um problema buscando o mesmo problema. Isso é incoerente, não é? Isso é incoerente. Você quer se ver livre de um problema, mas está correndo atrás dele. Nunca você vai ver livre daquilo. Mas quando você descarta aquilo, termina com aquilo, corta aquilo, então agora você tem um novo horizonte para você ir adiante. Então você não tem que carregar as lutas, os problemas. Quem tem criança em casa que não tem problema? Quem não tem adolescente em casa que não tem problema? Eu vejo ali o irmão Ronan e os filhinhos crescendo, que Deus guarde eles, o irmão Denilson com o menino dele crescendo, e tantos outros aqui na igreja, né? Mas se houver um tempo, eles vão chegar na adolescência. E a adolescência é uma coisa muito séria. Se você não entender a ideia deles, você põe a perder tudo. Põe a perder tudo, se não entender a ideia deles. Tem um menino que hoje, ele tem conversado comigo, mas que maturidade. Eu dou graças a Deus por ter um jovem desse do meu lado. A maturidade dele, a maneira que ele se comporta, e quando vai fazer uma coisa, primeiro, ele põe em oração diante de Deus por um longo tempo. E depois, quando ele vai assumir, ele me consulta: pastor, eu estou há 9 meses, há 10 meses orando por essa situação aqui. O que o senhor acha disso agora? É de uma maturidade que, olha, difícil encontrar aquilo ali. Porque ele saiu de uma fase, e eu sei que ele não foi entendido, mas ele recebeu a graça hoje de ser um moço maduro. O moço maduro que vai empreender, que está trabalhando, o moço que está seguro de uma fé cuidadosa. Ele faz tudo para não resvalar na fé. Qualquer coisa que ele for fazer, que atingir a palavra, ele para na hora. Ele para na hora e recomeça de novo e muda a estratégia. Quer dizer, quando alguém chega a essa maturidade, você vê que ele teve que ter um princípio, ele teve que ter alguém para instruir. Agora, o importante é que ele ouviu o Senhor o instruindo. Então não adianta a gente pregar grandes sermões, lógico que tem o seu lugar na igreja, mas um grande sermão para uma pessoa que não está interessada, meu amigo, não acontece nada. Quando um vai para casa abençoado, o outro vai vazio. Mas é a mesma palavra, é a mesma comida que é colocada sobre a mesa. Um comeu e o outro não, tá? Porque ele não estava disposto a comer. Quando você toma Deus em sua palavra, sem considerar nada, mas só a palavra, então se abriu o caminho para que o Senhor possa trabalhar, o Senhor possa agir em nossa vida. Ninguém teve, na história do cristianismo, ninguém teve o que nós temos, com exceção de Paulo.
Paulo e o seu grupo lá na era de Éfeso. Nunca mais aconteceu aquilo. E você então vê que o mesmo que Deus deu no princípio, Ele está dando no fim. O mesmo pilar de fogo que falou com Paulo no caminho de Damasco, foi o mesmo que falou no rio Ohio, em 33. E nós não compreenderíamos nunca o que Paulo ensinou nas suas 14 epístolas, se nós não tivéssemos um mensageiro hoje para abrir, tá? Para abrir a palavra, quando nós líamos ao longo da nossa vida, e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e tudo bem, né? E voltava e lia de novo. E nunca, o que Paulo viu, aonde está isso, quando vai acontecer, como funciona isso? Mas quando esse pilar, ou seja, quando esta nuvem apareceu, esta nuvem tem uma história, a primeira revista que fez a reportagem foi a Life, depois foi a Science, e foi divulgado no mundo inteiro, 48 metros de diâmetro, 20 e 42 quilômetros de altura. Como que pode formar uma nuvem lá, onde não tem gotícula de água para formar a nuvem, não tem condensação? E ela viajou 800 quilômetros, menos de 15 minutos, e ela permaneceu intacta. E quando o sol foi se pondo, aquela nuvem foi desvanecendo, e o profeta, um dia, olhando para aquela fotografia, e viu as notícias ao redor do mundo, e estampado na capa da revista, nós temos até a capa da revista, a revista Life. Aí o irmão Branham, com aquela foto na mão, o Senhor falou para ele assim, vira um semicírculo nela, para a direita. Ele virou, para a surpresa dele, ali estava o Senhor. Está na mensagem ao nascer do sol. Aí ele fala, ali está o Senhor. Então, quando chegou a nós, que isso abriu para nós, então veio um monte de gente falando que era a vinda do Senhor. Foi a aparição dele. Porque a vinda dele será tão secreta como foi nos dias passados. Tão secreta. Enoque saiu da terra e ninguém teve notícia de Enoque, tá? O Senhor Jesus ressuscitou, ficou 40 dias entre a sua igreja e até hoje o judeu está procurando ainda pela vinda do seu Messias. Foi secreto. Secreto quando Deus fecha os olhos para que as pessoas não vejam e abram os seus olhos. Deus chega num grupo, como chegou lá no tanque de Betesda, não foi? Lá no tanque de Betesda tinha uma multidão lá a vida inteira, esperando o agitar das águas, para saltar nas águas e sair curado. Então o Senhor entrou no meio daquela multidão, passou por tantas pessoas e crianças necessitadas, e foi um homem de 38 anos. E disse, por que você está assim? Porque não tem ninguém que me atire na água quando ela é agitada. O Senhor não contou uma história para ele, só disse para ele, toma a sua cama e vá para a sua casa. Tinha alguns probleminhas, era sábado, eu não podia fazer aquilo pela lei judaica. Mas ele tomou a cama e saiu andando perfeitamente, sem que fosse lançado nas águas. Então isso deveria chamar a atenção dos que estavam ao redor do tanque de Betesda. Por quê? Porque aquele homem andou, foi curado sem entrar nas águas, enquanto conversava com outro homem. Então tinha que chamar a atenção deles. E eles insistiram em ficar ali e nunca mais aquelas águas agitaram. Terminou aquela brecha que Deus abriu para os dois serem curados ali no tanque de Betesda, parou, terminou ali quando aquele homem andou. Aí as pessoas diziam, você não pode
carregar esta cama, hoje é sábado. E ele dizia assim: quem me curou mandou eu levar. Quem me libertou mandou eu levar. Quem me salvou mandou eu levar. E quando alguém chegar para desferir uma crítica desta mensagem, então você saberá como responder: ela me libertou. Eu sou um homem livre, eu sou uma mulher livre. Quem me libertou não foi a igreja que eu nasci, mas quando esta mensagem cruzou o meu caminho, me fez uma pessoa liberta. Então não é dar atenção ao que as pessoas dizem, o que elas falam, é aquilo que Deus fala com você e trata com você. É por isso que eu não acredito muito em ministério copiado. Acredito em ministério autêntico. Aqueles que andam só na sombra do outro. Pega uma carona ali, pega outra carona aqui. Poxa, eu não posso fazer isto. Eu tenho que ter minhas convicções. Eu tenho que ter habilidade dada por Deus para ouvi-lo. Quando eu venho pregar, eu tenho no meu coração 12 horas antes o que eu vou falar. Então, eu não vou tirar base no ministério, por bom que ele seja, mas é o ministério daquele irmão, é daquele pastor, é dele, e Deus deu aquilo para ele. É igual aquela história, né? Você anda por aí, as pessoas... conheço um homem que ficou muito rico, era pobre, miserável, ficou rico, e conta só a riqueza e a glória dos outros, ele mesmo está com o sapato furado. E conta: olha, eu conheci alguém que era tão pobre, e empreendeu, e ficou rico, e outro assim, outro assim. E por que você não faz, cara? Você não vai fazer exatamente o que ele fez. Você vai fazer aquilo que você tiver direção para fazer e vai investir naquilo. É isso, né? Ter convicção que você é capaz de dominar aquilo. Tá? Então você tem que ter convicção de quando Deus trata com você, saber que é Ele. Agora, Ele faz as coisas de maneira muito simples. Ele não insiste. Se você achar que Deus insiste, Ele não insiste, não. Ele tem a sua maneira, o Espírito Santo tem a maneira de tratar com a gente, e Ele fala de uma maneira, às vezes, muito sutil, e você capta aquela pequena voz, e aquela pequena voz entra no seu coração, e aquela pequena voz vai tomando volume, aquela pequena voz vai crescendo, e vai abrindo aquilo para você. É como se fosse um pequeno córrego, passa a ser um rio, e de um rio chega a ser um oceano. Aquilo vai crescendo. Assim é a maneira que Deus trata conosco. Ele não dá tudo para você, Ele te dá o princípio e mostra o caminho, e fala: lute agora, batalhe agora, e você vai chegar. Amém? Senão nós íamos ter uma igreja que só cruzava os braços para não cair do céu, né? Não, Deus, Ele abre uma porta e mostra aquela porta e diz: tome isso agora, lute por isto. Agora você tem convicção que você teve uma chamada e que Ele te orientou a fazer isso, você orou e você ouviu, desceu no seu coração, desceu na sua alma. Aquilo não pode, não tem 1% de dúvida, não pode ter dúvida, é 100% real. Quando Deus trata com alguém, é real, é verdadeiro, e aquilo funciona 100%. Conheci muitas pessoas que vieram na igreja e que ficou até um bom tempo no nosso meio, mas não deu nada, porque nunca ouviu. E quando falava alguma coisa, aproveitava as pequenas coisas que falava para desferir uma crítica, descrer do profeta, descrer da Bíblia, com ideias filosóficas. Eu, João Henrique de Freitas, não perco tempo com esse tipo de espírito. Se você quiser ouvir um não meu,
questione a Bíblia. Não vou insistir, tá? Não vou insistir. Mas se você crê na palavra, porque se você crê na palavra, ela vai abrindo, Deus vai mostrando, e você vai investindo a sua vida ali, tá? E você torna-se capaz. Você lembra de Sansão, que ele sentiu, depois de um homem cego, conduzido por um menino na arena, servindo de palhaço cômico para os filisteus. Ele diz para o menino, quando ele sentiu que os seus nervos foi entesando, e que a sua força foi chegando, ele não tinha olhos, disse para o menino, me leve na coluna central desse templo. E o menino levou Sansão lá na coluna central. Ele pegou os dois lados da coluna e colocou a mão. Aquilo foi rachando e caiu tudo por terra. E a Bíblia diz, ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Só que quando o profeta prega a mensagem somente uma vez mais, Senhor, então Sansão fez uma oração definitiva. Ele disse, Senhor, vinga os meus dois olhos dos filisteus, devolva a minha força. Sansão carregava o portão de uma cidade nas costas, matou 1000 filisteus. Sansão pegou uma raposa, pôs fogo no rabo dela, ela entrou e queimou toda a plantação dos filisteus. Ele era terrível. Falou em Sansão, abaixava a guarda na hora. Mas depois pegaram Sansão. Arrumaram uma mulher bonita, Dalila, sensual. Ela aproximou de Sansão e queria saber onde está a sua força, Sansão. Sansão falou várias coisas para ela, mas ela ia lá, não, você está mentindo para mim. Aí ele falou para Sansão assim, prova que você me ama, Sansão. O diabo é assim, o diabo é sutil. Prova que você me ama, Sansão. Me diga onde está a sua força. Sansão já estava caído por ela, falou assim, minha força está no meu cabelo, cortou meu cabelo, acabou minha força. Ela pôs Sansão no colo, afagando, né? Sansão dormiu, pegou tesoura. A hora que ele acordou, vem sobre ti os filisteus, Sansão, que ele saiu, cadê a força? Aí começou a ficar envergonhado. Mas chegou um tempo na vida de Sansão, que ele passou a mão na cabeça e disse, nossa, o meu cabelo está crescendo de novo. Eu estou tendo um pequeno chumaço de cabelo. Então, Deus vai devolver a minha força. Deus deu um sinal para ele, o cabelo crescendo. Quando ele sentiu a força nele, ele disse, eu vou morrer. Mas ele fez uma oração assim, que eu morra com os meus inimigos, mas que o Deus de Israel seja honrado. Tá? Levou Sansão lá no pilar do templo e derrubou aquilo e matou a todos. Ele morreu também debaixo dos escombros, mas a oração dele foi respondida. Mas ele estava disposto a morrer para ver a resposta da oração dele e defender a palavra. Isso significa que quando estamos dispostos a morrer para o nosso ego, para o nosso intelecto, dispostos a morrer para a nossa vaidade, dispostos a morrer para o nosso ímpeto, entendeu? E render a Deus de Senhor, eu quero ficar aqui como nada, eu quero chegar a zero, mas eu quero que o Senhor faça algo por mim. Foi quando Sansão deu a vitória para Israel, daquela nação perversa, morrendo com eles. Tem certas orações na nossa vida, tem certos momentos em nossa vida, que você tem que estar decidido, tá? Decidido a morrer, mas receber a vitória. Eu morro, mas eu sei que serei vitorioso. Aqui, deixa eu abrir isso aqui, que eu ia falar nisso, eu tenho só mais 5 minutos. Olha aqui. A seriedade disto aqui, ó.
Adoção, segunda parte, parágrafo 192. Agora, Deus fez a mesma coisa com seu filho, com Jesus, lá no Monte da Transfiguração. Ele levou Pedro, Tiago e João lá em cima. Estas são as 3 testemunhas na terra. Lá estava Jesus, Moisés e Elias. E Deus lá no monte. Lá estavam eles, lá no monte. E a primeira coisa que você sabe, eles olharam. E Jesus foi glorificado perante eles. Quanto sabe que esta é a Escritura? E o vestiu com o manto da imortalidade. E ele disse, seu traje, ou seja, seu traje brilhava como o sol. É isto mesmo. E uma nuvem estava sobre ele. Pedro, João e Tiago, eles olharam lá estava de pé Moisés e Elias falando com ele. E Moisés estava morto, enterrado em uma sepultura desconhecida por 800 anos. Elias tomou um carro e dirigiu-se ao céu há 500 anos no passado. Mas eles continuavam lá estavam falando com ele. Tudo a respeito disto. Ver aquilo lhe mostrar que estas coisas eles falavam com ele e tiravam uma conversa com ele. Então, logo que Pedro olhou para trás, olhou e fez, e a glorificação estava fora de Jesus. Eles viam somente Jesus. E uma voz veio daquela nuvem e disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. O seu nome é simplesmente tão bom quanto o meu agora. A ele ouvi, é isto. E recebeu a adoção ou a posição de filho. Então, este episódio, veja bem, se você lê a Bíblia, e 6 dias depois, você lê lá em São Mateus 16, dizendo, e 6 dias depois, e 6 dias depois era no 7º dia. Você quer ver? Vou fazer essa leitura aqui para a gente encerrar. São Mateus, tá? Capítulo 17. Diz assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e a Tiago e João, seu irmão, e os conduziam em particular em um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. E se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-los e disse, levantai-vos, não tenhas medo. E erguendo eles, olharam, ninguém viram, senão Jesus. E descendo ele do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado
dos mortos. E eles foram bem maduros, não propagaram, não falaram, não contaram para ninguém, até que Jesus ressuscitou. Agora, ele tomou 3 testemunhas da terra e tomou 3 nos céus: Elias e Moisés e o próprio Senhor. E diante dele, Jesus entrou em outra dimensão, foi transfigurado. E aquele manto mortal desapareceu e Jesus está num manto da imortalidade agora, num corpo glorificado. E quando eles viram aquilo, a nuvem estava sobre o monte, tá? Pairou sobre o monte, e a voz soou do meio da nuvem, dizendo para os 3 da terra: este é o meu filho amado, a ele ouvi, ou a ele escutai-o. Quer dizer, a palavra dele, o que ele falar, é tão boa quanto a minha. Eu saio de cena e ele toma o meu lugar. E o profeta disse que ali foi uma pré-estreia do rapto. Rapto é adoção. O que é adoção? É falar como Moisés falou, é falar como o irmão Brana falou, é falar como Paulo falou. Adoção é falar a palavra e Deus sustentar o que você está falando. Isso é adoção. Adoção é posicionamento, adoção é posição. Agora, quem chegará à adoção? É muito simples de entender isso. Você foi justificado, foi santificado, Deus te deu o Espírito Santo, sem sombra de dúvida, você vai chegar a ser um filho adotado. As suas palavras são tão poderosas e tão boas quanto a do Senhor Jesus Cristo, quando você recebeu a adoção. E esta adoção é por ocasião do arrebatamento, que não vai ser menos de 30 e nem mais de 40 dias, e nós estamos caminhando para isso. Agora, aquela nuvem no monte pôr do sol, ela representou a mesma nuvem do monte da transfiguração, porque o profeta, ele faz menção desta nuvem. Agora, quando aquela nuvem apareceu, 8 dias depois, 8, não foi 7, 8 dias depois, o irmão Branham tinha recebido a comissão dos anjos do Senhor para abrir a palavra. E quando ele vai abrir a palavra durante 7 noites, que ele pregou 10 mensagens, abrindo os selos, revelando os mistérios. Quem fez aquilo? O irmão Branham dizia assim: eu não sei nada de tal selo, segundo, terceiro, não sei nada, mas naquela noite em oração e meditação, lendo a palavra, o Senhor entrava naquele quartinho e dizia: o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, é isso. Ele tomava a palavra, abria a palavra e anotando tudo que o anjo passava para ele. No outro dia estava lá entregando aquilo. Aquilo era, a ele ouvi, era o Senhor. Os selos é a palavra de Deus revelada. Os selos é o assim diz o Senhor. Os selos foi a adoção. O irmão Branham só abriu os 7 selos quando recebeu a adoção para abrir os selos. E é exatamente isso que nós estamos caminhando. O irmão Branham, Deus o tirou, seu ministério encerrou, e a noiva dá continuidade nesse ministério. Se você dizer que ela não vai dar continuidade nesse ministério, então nós estamos com a situação muito mal resolvida, porque tem que ter uma voz, tem que ter alguém com autoridade, tem que ter uma igreja que possa representar Jesus aqui e fazer as mesmas obras dele. Se essa igreja não estiver aqui, se ela não existe, então não haverá arrebatamento e não haverá ressurreição. Mas como ele disse, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido é para reunir um povo ao redor da palavra. Alarido é para despertar as pessoas. Por que quando veio o alarido
que a aparição dos 7 anjos, não tinha nenhum pentecostal lá. Nenhum movimento religioso do mundo aprovou aquilo ou aceitou aquilo, a não ser crítica. Que ela não veio para o movimento pentecostal, que ela não veio para uma organização religiosa, que ela veio para o eleito. Ao longo desse tempo aqui, alarido, voz de arcanjo, é quando essa palavra vive através de você. Voz de arcanjo. Primeiro alarido, reuniu, despertou, acordou para a abertura da palavra. Aconteceu nesse país em 2003. Voz de arcanjo é a mesma voz que despertou Lázaro da sepultura. Esta mesma voz está despertando os mortos e eles ressuscitarão. Eles estarão conosco aqui e juntos nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Resumindo, quem viu ele? Ninguém. Quem viu Isaac? Ninguém, a não ser Abraão. Mas enquanto Isaac estava no ventre de Sara, depois do seu corpo rejuvenescido, e a palavra trazia aquela criança, do outro lado tinha 2 moças também, que estavam grávidas do seu próprio pai. Entendeu? E quando cresceram, tinha moabitas, ali tinha amonitas e a descendência de Abraão. Tão perverso como foi os sodomitas, foram os moabitas, os amonitas, porque foi fruto de um incesto. E do outro lado estava uma geração que veio através de Abraão, de Isaac e de Jacó, veio uma geração, e dessa geração veio Davi, e de Davi veio Cristo. Amém? Então, aquilo que aconteceu lá com Abraão, terminou com a vinda do Messias. O que aconteceu em Sodoma, terminou com fogo e queimou aquela cidade e todas as regiões ao redor. Então, se Jesus está oculto em nosso meio, é um filho gerado da palavra, ali fora tem filhos de incesto, que só serão cinzas em breves dias. Amém? Vamos orar? Nós temos aí 25 minutos para a gente orar.